Para você que está começando a assistir, eu não sei se é de manhã, de tarde ou de noite, então para você, bom dia, boa tarde ou boa noite. Dentro da vocação da HCX de promover debates para disseminar conhecimento e melhores práticas no mundo do RH, hoje a gente acabou promovendo uma oportunidade, ou tendo uma oportunidade muito especial. Considerando o movimento de uso de IA consolidado na sua empresa, na sua vida, na sala da sua casa, hoje a gente quer avaliar, quer debater os avanços do uso da IA nas empresas e o impacto nos processos e nas pessoas. Sendo assim, a gente quer entender a dinâmica do mercado nesses aspectos e, para isso, a gente trouxe gente que já está praticando, de alguma forma, essas atividades, esses usos, ou até mesmo pessoas que têm uma visão bem ampla de mercado. Nós temos aqui com a gente Fernanda Demarque, da Natura, gerente sênior de digitalização de RH. Nilson Júnior, da farmacêutica EMS, gerente de atração e seleção. Ricardo Besnos, da Unilever, gerente de remuneração e benefícios. Edivalter Holtz, professor, doutor do INSPER. E Simone Coelho, a head da HC Expert. Como é que vai ser essa nossa dinâmica aqui? Primeiro nós vamos ter um bloco, onde nós vamos apresentar 2 cases de uso de IA já acontecendo dentro de empresas. Depois nós vamos ter um segundo bloco, onde as pessoas vão falar sobre a realidade das suas empresas neste uso e até a expectativa de mercado, como é que elas estão vendo o mercado. E no terceiro bloco, aí sim, talvez o ponto alto desta conversa, aonde a gente vai falar de transformação digital e uso de IA e como que as empresas vão lidar com isso no presente e no futuro. Diante disso, então nós vamos começar o nosso bloco 1 com a apresentação do Nilson, da EMS. Por favor, Nilson. Obrigado, Rogério. Olá a todos. Antes de falar sobre o meu case, acho que é super importante falar um pouco sobre o Grupo NC, sobre a EMS. Então, está dentro do nosso DNA a questão da inovação, né? Então, é aí que a gente respira. A EMS está dentro do Grupo NC, que é o maior conglomerado de empresas brasileiro. Eu cheguei na área de atração e seleção tem pouco tempo, mas já com o desafio de fazer uma transformação, de analisar os processos de atração e seleção, que é uma área comumente já conhecida como uma área bastante transacional, né, de tasks, né, só de entregas, e não de provocação e de entregas de valor, né? E falando de atração e seleção, acho que é super importante só trazer um contexto de onde a gente posiciona, né, qual que é a história e como que a gente chegou neste cenário de hoje, né, que é a pauta do meu case, que é o uso de ATS, né, dentro desse segmento de atração e seleção, tá? Então, acho que para quem tem um pouco mais de experiência, né, a gente tinha ali inscrições através de fichas, onde a gente ia, o candidato ia até a empresa e fazia inscrições para concorrer às posições. Depois migrou para entregas de currículo. Lembro que na minha época, inclusive, a gente preenchia currículos num papel e entregava, né? Depois teve ali a presença mais forte de agências de emprego. Eu acho que uma grande evolução aqui, que eu acho que até o advento da tecnologia, né, foi a chegada de alguns sites de emprego, né? Eu, pessoalmente, até dentro da MS, usei muitos sites de emprego, né? Até na chegada antes do LinkedIn, enfim, né? E eu acho que a chegada do ATS, ela veio, que para mim é uma crítica, né? Ela veio para facilitar o trabalho do RH, né? São ferramentas bastante inteligentes, né? Mas no final das contas, o que eu percebi pessoalmente é que a gente teve uma briga, né? A gente puxava a corda, eu puxava
o uso do ATS para o RH, né, porque eu queria muito dado, eu queria muita informação, mas no final das contas eu não me preocupei muito com a experiência do candidato, né? Então eu coloquei 50 perguntas em todas as inscrições, eu facilitei a minha vida trazendo mais informações para tomada de decisão, mas no final das contas olhou-se pouco para a experiência daquele indivíduo, né? E dito isso, aí uma reflexão que eu fiz quando eu cheguei foi como que a gente pode usar a tecnologia a favor da empresa, a favor do hiring manager, a favor do próprio recrutador, né, mas também pensando aqui num equilíbrio com a experiência do candidato. E aí a gente... Pois não. Eu acho que isso que você está falando é bem verdade. Isso causou, nos últimos tempos, a revolta do candidato, que até acaba criticando algumas plataformas devido realmente à complexidade para postular para uma vaga. E tendo a impressão que é a plataforma culpada do problema, né, de conseguir um emprego. Finalmente é isso. Sim, aí no final das contas, qual que é o nível de customização que a plataforma dá e o quanto você usa dessa customização, né? E dentro desse desafio, né, que são vários, vou apresentar só alguns highlights aqui, né? A gente encontrou um parceiro, que é a Easy RH, que trouxe para a gente aqui algumas possibilidades de personalização, né? Mas dentro dessas possibilidades, teve uma questão que eu fiz questão ali de me preocupar, que é a análise do meu processo, né? Então não adiantava eu contratar um ATS sem ter a clareza de qual processo eu tinha mapeado dentro do meu time aonde eu queria chegar, né? Então, a partir daí, né, eu tive uma reflexão importante que foi, nem todo candidato está dentro da ATS. Então, a gente tem ali as divulgações, mas muitas vezes a gente faz uma busca ativa, a gente tem ali um processo de hunting importante, né? Hoje a gente está dentro da MS, corporativa da MS, fica dentro de uma planta fabril, então a gente recebe muitos currículos físicos até hoje. Assim, como que eu plugo esses candidatos dentro do meu ATS e penso na experiência desses candidatos, né? Então a gente preconizou um nível de simplicidade nas inscrições, né? Bem como a possibilidade da gente plugar esses candidatos de forma automática através do próprio recrutador. Então, assim, hoje eu não preciso que o candidato ele se inscreva, né? Pensando nisso, eu possibilito que o meu pool de candidatos, todos esses pool de candidatos estejam dentro do ATS, para chegar onde eu quero chegar aqui, né? O segundo passo aqui foi a questão o alinhamento de perfil, né? Existiu uma dificuldade com relação à abertura da vaga, né? É um processo burocrático, tem aqueles processos ali de criação de job descriptions, né? E o RH também não tinha todas as informações que ele mapeia com o gestor dentro do ATS. Então, por exemplo, o time faz um alinhamento de perfil, tem muitas informações que vão para a publicação, outras não, que são de interesse do próprio recrutador, só que a gente não usava isso para a inteligência do ATS. E lá atrás a gente criticava o nível de acuracidade do ATS, sendo que a gente plugava informações muito genéricas dentro do ATS, né? E hoje, através de IA, eu consigo ter um processo muito mais inteligente na criação das publicações da vaga, e não é só a criação de um job description, né? Então eu faço a co-construção desse alinhamento, né, com o hiring manager, né? Então aquele alinhamento que o cara vai lá com o caderninho, ele faz dentro do ATS já, né? Ele tem um mapeamento aqui de algumas competências chaves e etc, né? Então o grande ganho que eu tenho aqui é usar a minha IA, que é embarcada hoje dentro do meu ATS, né, para me ajudar a fazer essa interface com o gestor. Então aí ela sugere algumas questões, o gestor ele pluga as informações para mim e eu já coloco dentro da IA para gerar a minha publicação de uma forma rápida. Então preencho todos os campos de publicação de forma automática. Um outro ponto aqui é o controle de dados, né? Então, existe ali, e falar de dados é um caminho muito tortuoso, né? Dentro das empresas e dentro do RH. Então, a gente tem
principalmente aqui dentro dos times de RH, muitos FUPs, né, que os gestores fazem com o time porque não tem visibilidade de como que está o processo, justamente porque o processo e os candidatos não estavam todos dentro do ATS, né, e também porque a gente tem aqui uma baixa visibilidade de dados dentro do sistema, dentro da cadeia como um todo, né? Eu acho que nisso um grande ganho que você tem é de você ter conseguido um milagre de fazer com que os recrutadores entrem os dados no ATS. Isso facilita muito. Então, se o gestor está usando e o recrutador está usando, já é meio caminho andado, o que é muito difícil, porque uma das maiores reclamações que nós temos dos vários clientes que atendemos é essa. As pessoas, elas não gostam muito de registrar o que elas estão fazendo. Então, acho esse é um ganho muito importante. Eu acho que parte do desafio, né, olhando para a digitalização dos processos, por que o usuário não usa? Porque ele não vê valor. Então, acho que sempre quando a gente pensa nessas jornadas, nesses desenhos de novos processos, de novas tecnologias, qual é o valor para este usuário? O que eu preciso resolver da vida dele, do dia a dia do processo, para que de fato ele use? Se ele não enxergar valor naquilo ali, de fato ele não vai usar. Então, acho que constantemente, quando a gente olha para esse dia a dia, para esses processos, para essas ferramentas, quanto mais valor você mostra, maior vai ser a adoção. E aí você consegue linkar as coisas e fazer o processo evoluir. Talvez um desafio ainda maior do que implementar a ferramenta em si, né? É você conseguir identificar o que de fato é valor para quem vai usar, para entregar da maneira correta. Então, ótima observação, e a gente estava até falando sobre isso no backstage, né? O quanto que o o RH enxerga como um valor, mas tem uma outra coisa que eu falei sobre processo, né? O quanto que você amarra o seu processo dentro da ferramenta, né? Se você tem um processo muito bem amarrado, não tem para onde fugir. E daí eu chego no meu último item aqui, que é o output, né? Então, qual que é o output para o meu time de recrutamento? E eu fiz essa reflexão até fazendo alguns benchmarks com consultorias de recrutamento, né? E isso eu tinha de dor dentro da MS, né? Por que eventualmente, o cliente ele via mais valor na entrega de uma consultoria do que no valor da entrega que o meu time fazia? Porque o meu time ele tem muito esforço para chegar até aqueles finalistas e no final ele imprimia um currículo simples e falava, olha, esses são os seus finalistas. E a consultoria não entrega isso, né? E no final a gente fez uma implementação lá, que é a apresentação de candidatos via shortlist, só que essas shortlists ela demandavam muito tempo, né? O time fazia anotações de entrevista, tinha que fazer uma tradução aqui dessas informações para um PowerPoint, né? E aí eu volto para o seu comentário, né? Hoje eu faço toda essa jornada dentro do ATS, de estar com o meu perfil bem alinhado, de ter todos os meus candidatos lá e de registrar as entrevistas dentro do ATS, porque a minha preocupação final, que é aquilo que a gente entrega para o nosso cliente, é uma shortlist. Então, não existe uma consultoria que não entrega uma shortlist quando a gente contrata a consultoria, né? E o meu caminho aqui dentro com a ATS foi ter dentro do meu time um reconhecimento, né, como uma entrega de consultoria. Então, no final das contas, esse é o output. Então, o que a IA faz também para mim aqui, né? Que eu vou apresentar logo na sequência. Tem aqui um trabalho bem inteligente, né, de tratamento e cruzamento de informações através dessa IA embarcada dentro do meu ATS, que no final das contas gera uma shortlist para o meu hiring manager. Bom, aí aqui é só uma tela de exemplo, né, de como que eu crio isso dentro do ATS, né, como que eu crio, na realidade, aqui o alinhamento de perfil, enfim. Então, tem as sugestões da IA, tem a co-construção com o gestor, eu posso ter uso de templates, subir PDFs que já existem, né, de divulgação, né, de job description, desculpa. Só que no final das contas, eu coloco a ênfase da criação da publicação da vaga através da IA, porque esse alinhamento de perfil vai além de um job description, né? Então eu falei que é uma construção com o gestor, porque é o gestor que vai passar as particularidades, e job description é um documento eventualmente mais genérico. E se a gente divulga
as nossas posições de forma genérica, a gente também tem ali uma acuidade baixa, né? Então é um pouco aqui o overview da ferramenta. E no final das contas eu falei sobre shortlist, né? Então aqui é um exemplo de shortlist que nós estamos criando com a ATS, pensando aqui que é uma criação automática, né? Então a ATS cria em PDF esse material que a gente direciona para o gestor, de novo, né? Que é um trabalho aqui que eu me assemelho, né? Que eu vou ali de encontro com um trabalho de consultorias aqui, boutiques que seja, né? Conhecidas. Então aqui é um exemplo que eu trago, né? Então esse é o material já de uso, tá? E aqui é a page da shortlist. Então assim, a gente tem a aplicação de teste, que também é feito pelo ATS, os dados do candidato, o próprio ATS puxa, né? Os pareceres aqui, as competências, enfim, pontos de atenção. Isso é feito um cruzamento entre as anotações de entrevista, a divulgação da vaga e também os perfis de redes sociais profissionais, LinkedIn, enfim. Então o ATS ele faz um cruzamento desses dados e no final das contas, tudo aquilo que eu apontei para ele como prioritário para mim, ele traz uma scorecard, tá? Então esse é o case que a gente tem lá. Ele usa mais do que mais do que a informação que o candidato propôs. Ele vai nas redes sociais, ele vai fazer pesquisas externas. Sim. E faz também a pesquisa, por exemplo, dentro do seu ambiente, tipo, vamos supor, candidatos internos, não, isso ainda não. Hoje não. E só um ponto importante, eu falei sobre redes sociais, mas redes sociais profissionais, né? Então aquele candidato que se inscreveu através do LinkedIn, ou seja, ele já deu a liberação de uso, né? Então a gente faz esse cruzamento, justamente porque também para eliminar os vieses de entrevista, né? Eventualmente a gente tem viés do próprio recrutador na hora de entrevistar, né? Então a IA vai além de um resumo daquilo que o recrutador colocou, né? Ele vai cruzar com o alinhamento que eu fiz dentro do ATS, bem como aqui com o LinkedIn, enfim, as informações que o próprio candidato colocou no ATS, porque também ele pode colocar no ATS. Ok, Nilson, a gente te agradece, acho que foi uma iniciativa muito relevante, principalmente nesse mundo ainda que o recrutamento, sem dúvida, é a ferramenta mais usuária da IA atualmente no mercado, mas as pessoas ainda reclamam muito mesmo com a IA. Então acho que você está trazendo um novo aspecto. Agora eu vou convidar o Ricardo para falar da solução dele, tá? Por favor, Ricardo, conte o que aconteceu na Unilever para a gente. Então, agora contando um pouquinho do case, então muito obrigado, Rogério. Muito obrigado. A apresentação, acho um gancho que é muito interessante de fazer, é que independente de onde a gente está falando de inteligência artificial, o que mais permeia toda essa troca são dois pilares, que é eficiência e experiência. E vocês trouxeram aqui um ponto que para mim é nevrálgico dentro dessa discussão, que é o como a gente olha para essa inteligência buscando melhorar a experiência do colaborador e conseguir os resultados a partir disso. E eu acho que esse case, ele reflete muito dessa provocação, porque a Unilever ela implementou em 2020 um primeiro modelo de inteligência artificial para atendimento do colaborador. Então nada mais é do que uma feature dentro do próprio Teams, onde a pessoa pode clicar e interagir para tirar dúvidas. E quando a gente implementou isso lá atrás, ele trazia uma grande problemática, que era: eu tenho a resposta das minhas perguntas, mas não de uma forma concisa, não de uma forma objetiva e de uma forma em que meus processos não estão integrados. E principalmente numa empresa global, onde eu tenho diferentes regiões, as pessoas transitam entre essas regiões, acabava que a experiência que a pessoa tinha no México versus a experiência no Brasil ou em UK mudava completamente porque os processos eram distintos. E quando a gente começou a usar e entender um pouco mais os dados de quantas pessoas usavam, como era o nível de atendimento e o que de fato tinha de resultado, a gente percebeu que era muito baixo. Então a inteligência artificial ela estava lá, e ela estava lá fazia tempo. Mas a verdade é que o resultado dele não vinha. Então quando a gente começa a estudar e entender o porquê disso, a gente bate no ponto da experiência. A gente bate no ponto do reason why, porque a gente tem a inteligência e o que a gente precisa corrigir para chegar lá. Então a gente passou por e estava até conversando um pouco com a Fernanda antes, porque eu acho que a Natura também teve bastante dessa experiência. Eu acho que quando a gente olha um pouco para os processos que a gente tem e como a gente fomenta a nossa base de dados que vão trazer as informações para o colaborador, a gente precisa garantir algumas coisas.
cada vez mais processos integrados, globalmente falando, por toda a empresa. Régua clara do que deveriam ser essas medidas e quem vai alimentar essa base de dados. E um ponto que é muito importante também é como que a gente garante a parte de change management com as pessoas. O como a gente olha para a cultura e garante que as pessoas estão entendendo como a gente está empoderando elas e o que isso tem de benefício e de velocidade para o dia a dia. Então a grande virada que a gente fez aqui na tecnologia, e a gente chama de UNA a nossa tecnologia, então foi o UNA 2.0, foi que a gente conseguiu uma virada onde a gente garantiu 50% de retenção de todos os nossos atendimentos nessa primeira linha, que é a inteligência artificial. E a gente tem um funil que ele basicamente trabalha entre 50% nessa primeira parte de inteligência artificial. Se a pessoa não consegue a solução do problema, ela vai para um primeiro tier de atendimento, que a gente chama de um primeiro contato humano. Então, que eu não consegui resolver, eu ainda preciso desse acionamento, preciso desse apoio. E dentro desse lugar, 35% dos casos são retidos, e aí o funil ele vai evoluindo para cada vez mais uma área de COE, de expertise, que normalmente são problemas em políticas, processos, onde algo precisa ser revisto. Mas eu acho que quando eu trago em 3 grandes aprendizados, e eu acho que o interessante da discussão do que a gente estava falando, é que a inteligência artificial ela está aí. Ela vem para compor e complementar o dia a dia. Mas se a gente não usa corretamente, se a gente não tem uma base de dados, uma governança, processos claros, e que a gente consegue comunicar de forma clara para as pessoas entenderem o que é esperado e qual o papel delas nesse processo, nada funciona. Então, mais do que a tecnologia em si, o que a gente aprendeu dentro dessa virada e desse change management, desses 3 pilares, foi base de dados. Então, quem fomenta isso, qual é o estilo, a escrita que a gente tem de um artigo ou de uma política para as pessoas versus para a inteligência artificial ler, entender e trazer um resumo, são escritas distintas. Então aqui a gente precisou começar a desenvolver um skill interno de entendimento de como a gente precisava escrever da forma correta para essa base de dados agir. Integração dos nossos sistemas. Então hoje a gente trabalha com Workday, ServiceNow e a própria UNA, que é o nosso Teams, que é a nossa forma de interface. Então a gente plugou essas 3 ferramentas, onde a UNA pôde ter o poder de atuar nessas diferentes frentes. Então quando um líder ele vinha pedindo uma alteração, seja de um centro de custo, seja de uma movimentação de uma pessoa, ele conseguia fazer essa interface direto com essa inteligência e processar isso no Workday ou processar isso através de um chamado no ServiceNow. E isso faz com que a experiência seja muito mais poderosa. Porque se eu tenho um primeiro step onde a pessoa vai ter que ler um artigo para depois ligar para uma outra pessoa e aí abrir um chamado, no fim das contas eu não tive uma experiência integrada, uma experiência fácil. O que acontece é que eu fomento a pessoa a ir direto no ponto de contato dela, ao invés de vivenciar essa experiência. E aí eu trago uma experiência mais morosa e sem otimização e velocidade no processo. Então, a gente trabalhando na governança e na base de dados, a gente garantiu que a experiência fosse mais integrada e rápida. E aí a gente traz o benefício para as pessoas. Então, o que foi o Game Changer? A pessoa vê que eu consigo resolver em 2 minutos algo que às vezes demorava uma semana. Então, aqui as pessoas começam a ter um benefício dessa história e começam a interagir mais com a inteligência artificial e cria um círculo virtuoso. Por quê? A partir do momento que eu tenho mais interações, eu tenho melhores respostas e eu aumento a inteligência dessa AI que está por trás de tudo isso. Mas no final das contas, e aí Peter Drucker trazia muito bem, né, a cultura, a comenda estratégia no café da manhã, aqui a gente tem um pilar fundamental que é como a gente fomenta, através da liderança, através das pessoas, o que de fato é uma cultura de alta performance e como isso não tem como não estar conectado com a inteligência artificial para a gente conseguir atingir melhores resultados. Então a gente teve um trabalho muito forte com o nosso time de liderança, teve um trabalho muito forte de conscientização dos benefícios de como utilizar essa inteligência, porque apesar dela estar muito constante no dia a dia, nem sempre a gente tem clareza de qual é o melhor prompt ou qual é a melhor forma de interagir. Então a gente trouxe muito essa educação e trouxe muito esse conhecimento do como fazer isso. E através desses passos eu sinto que a gente conseguiu ter resultados muito melhores e aí chegar na ambição que a gente tinha desde o início. Eu li recentemente uma pesquisa da Gartner que fala, né, que 45% das competências vão ser modificadas, né? A gente vai ter que mudar elas até 2030, 45% disso, e que a maior parte das empresas, as Fortune 500, estão começando realmente
com a liderança e a média gestão, porque se a gente não começar por aí, a gente não tem. Não é uma questão de ferramenta, é, como você falou, uma questão cultural, é uma questão de processo e de começar por aí, porque não adianta a gente implantar a ferramenta e continuar como nós somos hoje. Aí não vamos ter os resultados esperados, não vai ter valor agregado, conclusão, não vai funcionar, vai ser fadada a um insucesso. Né? Exatamente, exatamente. Eu queria só te perguntar como que funciona na prática a questão, você deu o exemplo da movimentação de um colaborador, né? A sua inteligência hoje, ela traz um link para a pessoa entrar no ServiceNow e abrir esse chamado, por exemplo, ou a própria IA, através do chat, ela já faz isso acontecer? E o segundo, aí são duas, né? O segundo na mudança de processos, como que você mantém essa IA plugada nas alterações de processo? Excelentes perguntas. Acho que a segunda talvez seja a mais desafiadora e a que mais intriga, que é como a gente faz esse trabalho. A primeira, que eu acho que talvez seja uma resposta mais rápida, ela automaticamente, por essa integração com os sistemas, no momento que faz a interação, ela já abre o chamado no nome da pessoa que está interagindo. Então eu não tenho esse retrabalho de clicar no link. A partir do momento que eu faço a pergunta, ela às vezes devolve com outras perguntas. Então, por exemplo, eu quero movimentar uma pessoa. Qual é a pessoa? Então tem alguns padrões de resposta que as pessoas precisam garantir para garantir que o chamado seja aberto da forma correta e não tenha um retrabalho. Mas esse link ele também fica e a pessoa recebe um nudge toda vez que tem uma atualização no caso. Então, eu pedi para atualizar e criar uma movimentação de uma pessoa. Automaticamente o time de operação vai receber esse caso. Se algo não está claro, eles vão comentar e a inteligência devolve a pergunta para a pessoa. Estamos processando seu caso, vimos aqui que surgiu uma dúvida. Você consegue nos explicar melhor essa situação? E a partir disso vai acontecendo. Isso para casos mais complexos. Quando a gente está falando de mudança de centro de custo, outras coisas, isso tudo flui natural e já é integrado dentro da IA. Com relação aos processos, eu acho que talvez esse seja um desafio da Unilever. A gente é uma empresa em que a gente está presente no mundo inteiro, praticamente. Então a gente está falando de mais de 180 mil colaboradores no mundo. Então, quando a gente está falando desse nível de processo e alcance, a gente entra numa regionalização e numa questão, inclusive, burocrática legal do que a gente pode ou não pode tirar e como a gente garante, e aí dentro do nosso Master Data, que é o Workday, que a gente tem essas padronizações ao mesmo tempo em que eu tenho um sistema único e que acaba engessando um pouco mais essa discussão. Então, a gente acabou passando por um processo de workshop, onde a gente ficou junto durante mais ou menos um mês, os líderes de operação do mundo inteiro, lá em Londres, e a gente fez um desenho do que seriam os processos padrões para tudo isso, e quando a gente fez esse update da UNA 2.0, a gente já garantiu que esses processos estivessem integrados e padronizados. Então essa inteligência, ela entende e lê o processo no mundo inteiro, independente de onde está. Então isso facilitou tanto na vivência das pessoas, quando são expatriadas ou quando movimentam de país, como também quando a gente está falando do próprio sistema de entender o que ele deveria performar e garantir que isso fosse fluido. A gente vê muito, né, em projetos globais, ou quando a gente vai harmonizar um processo, tipo, mas eles não entendem, o Brasil é muito diferente, então a gente não consegue seguir o processo. Como vocês atacaram esse tipo de problema? A verdade é que chega a ser engraçado, porque a gente brincava muito no passado que toda vez que chegava no Brasil, falava assim, não posso fazer, tem o E-Social aqui. Então, que era a resposta-chave para barrar qualquer transformação. Exatamente. Então, e quando a gente começa a entrar nesse processo de mudança e entender, a verdade é que a gente vê que sim, o Brasil ele é muito complexo, mas tem países muito mais complexos. Então, quando a gente entra para a China, quando a gente olha a questão de gestão da informação, quando a gente olha a questão de processo, é um outro lugar de complexidade. E aí eu acho que aqui tem uma questão também de entender que a gente precisa mudar a forma que a gente sempre fez. E para a gente conseguir absorver o melhor da tecnologia, sem mudar isso, não existe. Vai ser sempre uma dicotomia. Então, no final do dia, a gente precisa garantir que o alinhamento e a vontade de ter melhores processos e mais eficiência vai sim ter que, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas, desde que não sejam legais, claro, mas para fazer acontecer toda a transformação.
É um pouco do... Eu sinto que a gente está vivendo agora o elo perdido. Entre o homem e o macaco, a gente está ali no meio, é a época agora. E tem um grande exercício de gestão da mudança, né? De fazer essa mudança. Não só para a área profissional nas empresas, mas no nosso dia a dia. Nós vamos ter que mudar cada vez mais rápido, porque a tecnologia está mudando, o mundo está mudando, então nós vamos ter que nos adaptar muito mais rápido, né? Ainda não sabemos a solução. Claro que nós temos aí, né, toda a metodologia, graças a Deus, de gestão da mudança, como tentar, né, atacar essa área, psicologia, sei lá, várias ferramentas. Mas eu acho que a gente vai ter que intensificar isso nos próximos 5 anos para conseguir alcançar, né, essa transformação. Puxa, que ótimo, Ricardo. Acho que você foi muito feliz quando você falou desse círculo virtuoso do homem com a inteligência artificial. Eu acho que esse é o caminho mesmo, acho que todo o mercado está sentindo isso. E antes de ouvir a visão acadêmica de tudo que está acontecendo, eu queria perguntar para a Fernanda como é que ela vê, como é que ela sente o mercado usando a inteligência artificial cada vez mais, o que é que aconteceu na Natura, tá? Como é que é esta realidade aos seus olhos? Vou falar, óbvio, de uma perspectiva de RH, tá? Não me atrevo a falar em nome de todas as indústrias, mas vejo que é um grande desafio, coincido com a questão dos dados, que não está tão estruturada e tão madura quanto a gente precisa para que a IA funcione de forma fluida, com a mudança cultural que a gente precisa enfrentar também para pensar diferente, né? E eu vi uma comparação que achei muito interessante outro dia, de que a gente não pode olhar para a IA e usá-la no mindset ou no jeito de pensar da revolução industrial, que é o que a gente ainda vê muitas empresas fazendo, me coloco nesse lugar algumas vezes, que é: eu vou pegar o meu processo, que foi aqui desenhado dessa forma linda, maravilhosa, e vou replicá-lo na ferramenta, usando IA, etc. Esse é o jeito pouco inovador, diria, de usar, porque eu estou replicando o mesmo modelo. Então, para inovar de fato, eu preciso repensar toda a maneira que eu olho para executar as minhas coisas, qual é o problema que eu preciso resolver, quais são os outputs que eu preciso de uma certa atividade, e repensar isso em moldes que a gente não conhece. E acho que esse é o maior desafio que eu enxergo, até nos eventos que a gente participa, né? Ninguém sabe fazer isso. Uhum. A gente está aprendendo. E acho que tem um espaço que a gente precisa criar, e que é nosso papel como RH criar, de segurança para experimentar. Acho que com IA a gente vai errar muito, a gente vai testar muito, e a grande maioria não vai dar certo. Qual que é o desafio do IA para o RH especificamente? Eu posso ter problemas legais, dependendo do que eu errar. Então, eu preciso ter muito cuidado com essas experimentações para garantir a segurança do meu dado, a segurança da informação, de que, de fato, eu estou indo para um lugar responsável do uso dessa IA, ao mesmo tempo que eu entrego valor para o meu colaborador. Então, vejo que é um percurso não óbvio, e que tudo bem a gente executar tarefas por enquanto, contanto que a gente não tire o olho, de fato, de que lugar é esse de inovação, para poder inovar e trazer disrupção, né, para esse todo. E aí, especificamente falando de RH, a gente está começando a olhar para skills, como o mundo inteiro de RH está olhando para skills, e volta-se a todo um desafio de como eu repenso minha força de trabalho, não olhando necessariamente para cargos da forma tradicional, mas para skills voltados para a resolução de problema. Como é que eu faço o match, né? Como é que eu linko a skill correta, o desafio correto, num tempo adequado, e como é que eu também identifico quais são essas skills transversais. Porque uma coisa são hard skills, ali eu vou saber fazer o fechamento contábil. Outra coisa é uma skill de adaptabilidade, e de você saber resolver problemas, e de você saber identificar dentro da jornada da pessoa colaboradora quais são os desafios que têm que ser resolvidos, né? Então, no desenho da Natura, da IA, para a pessoa colaboradora, a gente sempre olha para essa jornada, os momentos que importam, identifica quais são os pontos de fricção
E esse é o ponto de partida, porque também acho que o grande erro que eu vejo muita gente cometendo é tentar fazer tudo de uma vez. Não dá. É muita coisa e tem caminhos a ser descobertos antes da gente poder avançar. Então, escolhe o desafio certo, de um lugar que dói e que vai poder mostrar valor rápido. E, a partir disso, você vai já resolver muitos dos problemas sistêmicos que você tem. E aí vai andar mais rápido depois. Pelo menos é o que a gente tem usado internamente, que tem funcionado até hoje, porque amanhã eu não sei. Talvez amanhã seja diferente. A gente tem visto, né, nos trabalhos que estamos fazendo com várias empresas, que na avaliação de desempenho anual, antes era uma coisa muito meta, objetivo ou tarefa, tal. E agora ninguém abriu mão disso, ainda continuam com isso, mas adicionaram uma avaliação de competências. Então, junto com a análise, tem avaliação de competências, estão definindo algumas competências padrão e estão fazendo essa análise de competências porque está todo mundo pensando, acho que vocês estão assim no caminho certo, ou está todo mundo meio no caminho certo, a gente ainda não sabe o resultado, né, se vai gerar um resultado positivo, mas eu vejo que está todo mundo tentando alcançar isso. Trocar as tarefas por competências e como eu posso, né, mover essas pessoas entre áreas. Acho que essa é a grande dificuldade ainda, né? Mas a gente está vendo bastante empresas, eu diria que 80% das empresas que nós temos contato movendo nessa área. Acho que a Fernanda foi muito feliz nessa indicação de que as pessoas estão tentando entender a realidade para construir o futuro. E baseado nisso, eu queria perguntar para o Edvalter a visão acadêmica de tudo isso. Porque, assim, eu vejo aqui um mar de pesquisas, essas poucas palavras aqui, um mar de possibilidades de pesquisas, e acho que a academia tem uma visão de que sabe que tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas mudando, e está tentando entender isso até para ajudar o mercado. Como é que vocês veem isso hoje, essa realidade acontecendo? Obrigado pela pergunta, Rogério. Primeiro, obrigado pelo convite, né, para participar dessa conversa aqui com vocês, é um prazer. Diria que você sintetizou bem o meu papel no âmbito acadêmico, Rogério, né, ter um olhar um pouco distanciado de tudo que, né, desse momento, né, conturbado que vocês estão vivendo nas empresas, tentar ter um olhar mais macro de que novas dinâmicas estão se estabelecendo, dinâmicas organizacionais, dinâmicas de emprego, dinâmicas de RH e como é que a gente pode criar assim, alguns frames para ajudar as empresas a lidarem melhor com essa situação, uma vez que a gente conhece um pouco mais, de um ponto de vista mais macro, o que está acontecendo aqui. Eu participei de 2 grandes projetos recentemente. Ano passado foi o projeto de um livro internacional em que a gente mapeou ali o que está acontecendo em RHs que estão tentando se aproximar da inteligência artificial em 14 ou 15 países, né? O objetivo não era vender IA, o objetivo era entender a aproximação entre RHs e IA, né? Vamos considerar que a gente tem um conjunto aí hoje de cerca de 12 tecnologias muito revolucionárias, né? IA talvez tenha ficado tão proeminente ou tão conhecida entre elas, porque talvez seja a que conseguiu dar uma forma mais user-friendly, né? Qualquer pessoa pode abrir um chat GPT e experimentar interagir com uma inteligência artificial. Mas vamos considerar que as características principais dessas tecnologias elas são pervasivas, elas podem ser conectadas com qualquer esfera da nossa vida, desde um aplicativo de relacionamento até uma ferramenta de captação. Isso abre um mar de possibilidades infinito. As combinações são infinito é uma palavra muito pesada, mas são bastante vastas. E outra característica é a generatividade. Ela não cria nada novo, ela cria a partir de combinações. Então, o ChatGPT não é capaz de criar algo inteiramente novo. Ele, a partir de conexões, né, produz algo novo ali nesse processo de interações. E aí a gente tentou entender, né, como é que RHs estão lidando com isso, o que está acontecendo.
Eu vou ser breve aqui, né, na síntese que eu fiz ali, mas eu colocaria 4 pontos importantes para as empresas refletirem. Vamos considerar 4 estágios. Definir um objetivo claro. Eu acho que esse tem sido claramente um desafio para as empresas. Eu tenho essa infinitude de possibilidades em termos de aplicações disponíveis no mercado. Eu tenho recursos escassos, não dá para adquirir todas. Eu tenho que considerar prioridades dentro da minha empresa. Então, essa é uma conversa de liderança. O que eu quero nesse momento, vou chamar de janela de oportunidade. A gente está aqui numa janela de oportunidade. O que a sua empresa quer no longo prazo com qualquer outra tecnologia digital, né, mas com inteligência artificial especificamente, que é a nossa conversa aqui. Eu diria que pouca empresa tem assim, convicção de onde é que ela quer ir no longo prazo com isso. Segundo estágio, experimentar. A gente tem visto um conjunto de empresas muito receosas de experimentar e a gente tem visto um conjunto de empresas muito empolgadas em experimentar. Então, pensar um pouco estrategicamente como eu vou experimentar, em que áreas da minha empresa eu vou experimentar, com que controles eu vou fazer essa experimentação, é um segundo estágio importante a partir de um momento em que eu começo a criar alguns objetivos ali. Terceiro estágio, eu preciso consolidar na forma de estruturas, né, ou rotinas dentro da minha organização, algumas dessas experimentações. Eu diria que, por exemplo, mudar o meu processo, a minha rotina de contratação, é nesse estágio aqui que eu estou. Mas a gente sabe que, especificamente no caso de RH, fazer esse processo de modo sistêmico é muito importante. Então, não só a contratação, mas o processo de avaliação de desempenho, o processo de compensação. Essa expertise nova deveria migrar de forma sistêmica para todos os processos de RH. E num próximo ou último estágio, avaliar as implicações. Tem um efeito que alguns estão chamando de ressaca institucional. Na medida em que eu consigo um avanço com tecnologias digitais, eu tenho um efeito ressaca institucional. Ele não é um efeito de resistência individual, isso é importante, a diferença é que ele está no nível institucional, mas é como se fosse uma força para voltar atrás. Vai haver algo pressionando vocês a voltar atrás, te garanto isso. Sempre acontece, faz parte desse fenômeno, então entender ou tentar antever qual vai ser a minha força no nível institucional, e essa é uma diferença importante. Não dá para individualizar isso como um processo de resistência cognitiva dos indivíduos. Ele envolve agentes institucionais, seja sindicatos, seja reguladoras, seja uma discussão de saúde pública, por exemplo, que a gente teve recentemente, né, um grande debate sobre implicações do home office, e a gente viu isso acontecer claramente, né? A gente criou novos modelos de trabalho e agora tem um movimento bastante forte de voltar. Esse seria um exemplo que eu daria aqui de ressaca institucional. Você precisa atravessar e seguir. Mas precisa saber como lidar com ele. Pontuaria esses 4 estágios para concluir, né? Definir claramente o objetivo, definir como experimentar, consolidar rotinas e entender ou identificar qual é o processo de força contra que eu estou enfrentando e como lidar com ele. Eu acho que a ressaca também pode ser vista no pequeno retorno financeiro, às vezes, que dá. Como a gente estava falando aí no backstage, eu economizei, 3 recursos. E aí a gestão pode falar, poxa, mas tanto trabalho para uma economia tão pequena, e aí, começar a discutir se vale mesmo a pena, né, o investimento, se valeu. Quer dizer, isso daí também está acontecendo bastante. O pessoal falando, mas se eu vou fazer alguma coisa, a liderança espera um grande retorno, o que às vezes não acontece. O bom, Edvalter, é que você já chegou no terceiro bloco, que era onde onde a gente ia falar exatamente da transformação digital junto com o IA e como é que a gente preparava pessoas, como é que a gente preparava processos para receber tudo isso e fazer isso acontecer. Simone, dentro da sua visão de consultoria, né? O que é que a gente
está falando para cliente, né? Até ancorando um pouco no Ed Walter falando, ele já deu meio que a receita do bolo, tá? Mas o que é que se diz para uma consultoria quando vira e fala, eu preciso fazer alguma coisa para me acompanhar o mercado? Bom, sim, o que nós vemos é que estão todas as empresas muito querendo fazer alguma coisa, querendo entender, querendo aprender, e eu acho ótimo, nós também estamos aprendendo, porque nós não sabemos, né? Nós estamos aprendendo juntos. E o que eu vejo é que, assim, o que eu aprendi sobre IA é que teriam 5 fases hoje ditas no mercado. Tipo, a operacional, analítica, assistida, que já começa com os chatbots e os assistentes virtuais. E depois vai para uma fase que seria, acho que é estratégica, e depois a fase realmente transformacional, onde já o RH, não o RH, né, o negócio, ele vira de um como fala, formador, né, formador da opinião, formador do negócio, e a IA realmente faz a parte operacional. Então, assim, isso ainda não acontece, não vi ninguém realmente acontecendo. Acho que a Unilever está bastante avançada. Adorei o que vocês estão fazendo, conheço bem, né? Já ouvi bastante da Natura, eles estão tentando muito, e eu acho assim que as empresas estão tentando. O que eu acho que está faltando, né, é toda vez que a gente faz alguma coisa com IA, é definir qual é o perfil do sucesso que a minha IA vai obter para comparar com o que deveria fazer. Então, vamos supor que eu quero, num exemplo de RH, eu quero contratar um vendedor, certo? Então, a IA, ela não pode só olhar o dado que está escrito claramente numa job description ou que está no meu perfil do LinkedIn ou alguma coisa assim. Ela teria que ver o dado intrínseco da pessoa ou do produto, ou do negócio, ou do processo. Tipo, eu quero vendedor. Quais são os vendedores que performam melhor? Quais são os vendedores que vendem mais? Quem é que tem maior sucesso? E cria aquele perfil do sucesso. E esse perfil do sucesso é o que vai gerar, por exemplo, os requisitos de uma vaga. E aí eu vou utilizar ferramentas como Workday, o SAP, ServiceNow, para começar a agrupar algumas dessas informações em algum lugar, né, ou até um banco de dados qualquer. E eu vou agrupar esses dados e depois usar outras ferramentas, talvez, né, para fazer essa comparação do meu perfil, mas essa definição do perfil de sucesso é que é a dificuldade. Como pegar dado que eu tenho hoje, de dado que eu não tenho, ou dado que eu vou coletar, né, de outras fontes, e criar essa informação. Então, eu acho que, sei lá, talvez o que dizem os especialistas, né, que em 5 anos, no máximo, a gente já vai estar conseguindo fazer isso, em ler todas essas informações. Então, o importante é a integração dos dados multidimensionais em tempo real e que possam ser escalados para diferentes áreas. Então, imagina se a gente tiver as skills, né, as competências, e a gente cruzar com resultados reais, tipo o funil de vendas, faturamento, margem contra negociação, sei lá, e aí a gente começar a criar isso. Então, dizem os especialistas que essa integração de dados multidimensionais vai ser possível daqui a 5 anos. E eu acho que as empresas que a gente está vendo estão no caminho certo. Todo mundo tentando, ninguém sabe. Se alguém daqui descobrir, nós vamos saber primeiro, porque nós estamos conectados, então, de uma maneira ou outra, né, um vai ajudando o outro e assim, e eu acho que está certo. As empresas estão investindo, o problema ainda é que a liderança sempre quer um resultado, e quer um resultado monetário, e eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que as empresas, né, falam para a gente.
Fazendo um comentário aqui na sua fala, né? Eu acho que uma outra questão que é importante, a gente falou sobre change aqui, e trazendo para o meu âmbito, que é atração e seleção, é o quanto que a gente também atrai ou tem dentro das empresas pessoas capazes ou dispostas a embarcar dentro dessa jornada. Porque quando a gente fala sobre as empresas, né, a gente está falando de uma entidade muito distante. Então, se a gente não tiver também pessoas no time, né, que capitaneiem, né, esses processos de evolução, que provoquem, porque nem sempre é o gestor, né, porque quando a gente fala empresa, quem da empresa vai provocar? Né? Quem provoca são as pessoas, né? Quem sabe do processo são as pessoas. Então existe um elemento humano aqui importante, talvez até falando sobre skills de learning agility aí, né? Quanto que as pessoas têm agilidade para fazer essa transformação e para seguir essa tendência, né? E eu não estou falando de características pessoais, né? Mas o quanto as pessoas estão abertas para entrar nessa jornada. Porque até falando um pouco sobre agilidade, né? Porque a gente tem que fazer rápido, né? Nós estamos no momento de fazer essa descoberta rápido, a gente não sabe onde vai dar, né? Mas está todo mundo tentando, e o todo mundo é todo mundo quem, né? Então as pessoas precisam embarcar nessa jornada também, né? A Simone já falou um pouco sobre o processo, você começou a introduzir sobre competência, e aí eu vou fazer uma pergunta para as 3 empresas que estão aqui, porque talvez seja a pergunta de $1 milhão para o futuro. Quais as competências deste profissional do futuro? Nós temos uma realidade, nós temos um processo que está se avizinhando, baseado em dados, baseado em toda uma necessidade de ser um pouco mais analítico. Que tipo de profissional? O tal do reskill. O que é que eu vou precisar ter e o que eu precisar fazer para ter esse profissional? Já que você estava falando, pode continuar, por favor. Então, vou seguir na minha linha, né? Por favor. Se for para listar 2 competências, acho que a primeira é a disposição, né? Porque o ímpeto de você querer é o primeiro passo, né, de competência. Então, a pessoa tem que querer muito, tem que ser curiosa, né? E, principalmente, aqui, esse Learning Agility, o quanto que a pessoa tem de agilidade de aprender. Então, assim, eu quero aprender, vou aprender, já é um caminho importante para a gente fazer o discovery. Uhum. A pergunta é complexa. Porque de $1 milhão. Eu não acho que tem uma resposta única para Sem isso. dúvida. Porque depende do desafio corporativo, depende do problema que você está tentando resolver. Eu acho que tem uma questão de pessoas que tenham confiança e responsabilidade, que a gente precisa incentivar como empresa e como RH. Como é que eu crio essa segurança psicológica para testar, para inovar, né? Acho que curiosidade, se fosse trazer alguém para o meu time hoje, pessoas curiosas que querem entender como as coisas funcionam, por que é assim, para que eu uso isso, para onde que vai isso, o que eu vou fazer com isso aqui, é o primeiro passo para não replicar processos antiquados. E eu vi um negócio outro dia que me preocupou, que reskilling e upskilling não vai ser mais suficiente. Eu falei, e agora? O que vai ser suficiente? Não sei. Mas acho que a curiosidade, a abertura ao aprender com responsabilidade são coisas essenciais para uma jornada de IA de maneira geral. Focando no RH, acho que eu também traria uma questão de responsabilidade, conhecimento de dados, de LGPD e tudo isso, que não é menor, né? E a capacidade ou a delicadeza de se entender necessidades específicas. Porque se você desenhar uma jornada de inteligência artificial genérica, não vai ser suficiente. A gente quer hiperpersonalização. E aí não basta entender níveis hierárquicos, públicos, etc. É momento de vida. É a diferença de uma mãe que está voltando de uma licença maternidade versus um new hire, uma nova pessoa colaboradora que está chegando e precisa aprender num primeiro emprego. Então, não é muito óbvio não a resposta. Eu acho que eu não respondi a sua pergunta. Não, é natural. Mas são muitas reflexões sobre isso, mas curiosidade e abertura, com certeza. É uma pergunta realmente muito boa, muito boa. Acho que também para não ficar chovendo no molhado,
eu vejo que essa parte analítica ela é fundamental, porque apesar da inteligência artificial, às vezes eu sinto que a gente tem expectativa porque a gente tem muitos estímulos do mercado, da mídia, falando de AI, e quase parece que é uma pessoa que está do nosso lado e que vai nos responder, nos ajudar a fazer e que tudo vai acontecer. Mas a verdade é que, assim, é muito uma ferramenta para nos ajudar no dia a dia e facilitar o nosso processo. Então, dentro da Unilever mesmo, a gente tem o fechamento do final do mês sempre era um caos. Quando a gente olha a maioria das empresas, que é o terror. Isso é um terror, né? Como fecha. E aí, uma das soluções que veio dentro dessas soluções de inteligência artificial foi a Júlia, que é uma inteligência que fecha diariamente a folha e garante mais acuracidade. Então, hoje a nossa folha tem acuracidade de 99,95% faz 2 anos. Isso faz com que a gente tenha um melhor resultado como empresa e um melhor resultado como área. Então, eu sinto que, às vezes, quando a gente olha a competência analítica, ela é crítica. Por quê? Porque aí ela vai nos ajudar. Mas o ser humano ele precisa estar atrás para conseguir identificar os erros e as oportunidades e fazer a leitura e a solução desses problemas complexos. Que muitas vezes a gente conta que a AI vai resolver tudo e a gente para esse pressuposto e muitas vezes pode trazer uma série de erros. Eu adorei essa parte, é muito interessante. Para quem ainda não viu, vale conversar um pouquinho com o Ricardo para saber os detalhes. Mas de poder fechar a folha todo dia, assim, quando chega na data real de pagamento, você não tem problema, foi fantástico, foi uma sacada. E se você pensar exatamente o que a Fernanda falou, saiu da caixinha, parou de fazer o mesmo processo que é feito há milhões de anos, de pegar, ficar esperando e fechar a folha de pagamento numa data. Em 10 dias, eu tenho 10 dias para fazer. Então, assim, foi muito legal essa tacada. E agora, até lá na Conar, outras empresas já estão oferecendo esse serviço de folha diária para fazer as validações. Estão usando IA também para fazer até sincronização entre sistemas, porque tem muitos, por exemplo, você usa o Workday, depois você usa outro, então eles fazem essa validação. Eu achei que foi uma sacada muito legal, que exemplifica exatamente o que a gente estava falando. Pensar fora da caixinha e falar, como que eu posso fazer para melhorar o processo de uma maneira diferente, não é? Total. E aí eu acho que um segundo ponto que entra, talvez, seguindo na batida de 2 skills, seja inteligência emocional. Eu sinto que esse processo ele é muito custoso. E ele é muito custoso emocionalmente, não só financeiramente. Porque muitas vezes lidar com a frustração da inovação não dar certo, seja como companhia, ou seja como ter esse espaço de segurança psicológica para errar, testar, acertar, mas seja como indivíduo também, eu passei 1 ano, 6 meses trabalhando para algo que talvez não saiu da forma como eu imaginava, ou que na sequência teve uma tecnologia nova, eu acho que faz com que a gente tem um ambiente de trabalho cada vez mais difícil no sentido de encarar situações, ter ownership, accountability e conseguir tramitar nessas diferentes situações e conseguir sair bem, conseguir sair tranquilo. Porque no final das contas a gente fala muito de wellness, mas se eu não estou bem comigo mesmo, nada funciona. Então eu traria, eu acho que esse como um dos skills fundamentais para o futuro. Que falam, né? Transformar até a falha em sucesso. Eu testei, não funcionou, mas foi um sucesso. Eu testei. Né? Agora eu já sei, isso não funciona, vamos testar outra coisa para até chegar, né? Posso dar uma resposta? Eu tenho uma resposta. Era isso que eu ia falar. Não é A, mas é isso que eu ia falar. Já que nós, do mercado, temos dúvida de quais dessas competências, a academia já tem essa visão? Tem. Temos sim. Não sei se vão gostar de ouvir o que eu vou dizer, mas temos uma resposta, não é a resposta, mas uma resposta. Tem uma discussão de que upskill e reskill hoje não está mais sob controle de RHs e de empresas. Ele está acontecendo nas interações nas redes sociais. Essa é uma discussão polêmica, mas a ideia de que eu treino e desenvolvo as pessoas já é contestável. Aquilo que as pessoas de fato aprendem, se coloca em ação e comportamento, está acontecendo hoje predominantemente nas interações nas redes sociais. E aí o grande processo de re-skilling que aconteceu, o que está acontecendo ainda é o processo de que crianças começam a falar utilizando ferramentas digitais. Essa é a grande virada do ponto de vista de skill. Não vamos entrar na discussão de competências técnicas, né? Mas do ponto de vista de skill social, socioemocional, e aí essa é uma discussão um pouco polêmica, né? Alguns argumentam que até a anatomia do cérebro de uma criança que desde cedo interage com equipamentos e telas é diferente
de pessoas que passaram a fazer isso depois de adultas, né? Então tem uma divisão entre os nativos digitais e os migrantes digitais. Um bebê que está começando aí a socializar e já tem um aparelho, ele é um nativo digital. Enquanto que um adulto que entrou nesse processo, no nosso caso, somos migrantes digitais ou imigrantes digitais. E a ideia é que essa grande mudança em termos de skills socioemocionais, ela ainda vai ficar muito clara assim que essa geração de nativos digitais entrar no mercado de trabalho, que está acontecendo mais ou menos hoje, essa geração que vocês estão recebendo aqui. E aí a pergunta é como adaptamos o que temos de modelo de trabalho e gestão para não impedir que eles entreguem essas competências aqui. Eles já vão chegar com essas competências formadas ao longo da vida, competências socioemocionais. E o que a gente tem percebido que acontece é que eles são enquadrados em modelos de trabalho, gestão e lógicas de comportamento e dinâmicas de poder que impedem que eles de fato façam o leverage dessas skills nos trabalhos e nas tarefas que eles fazem. Essa não é uma resposta meio desagradável, mas eu diria que a grande tarefa de vocês é redesenhar o que se entende por job description, redesenhar relações, redesenhar modelos de trabalho e gestão. E aqui eu volto na discussão. A pandemia obrigou a gente a fazer isso e a gente teve ali uma janela de oportunidade de aprender a pensar modelos de trabalho diferentes. Eu diria que muita gente perdeu essa chance de aprender, fez naquele momento e agora está retrocedendo. Para quem é de uma geração de não nativos digitais, isso pode fazer sentido, mas para as próximas gerações isso não vai fazer sentido, porque a lógica de socialização dela foi no espaço virtual, e a lógica social do espaço virtual não é a mesma do espaço real. A gente ainda acha que a gente está escolhendo um modelo presencial, híbrido ou remoto, mas para a próxima geração essa história não vai mais fazer muito sentido. Eu diria que é aqui que a história do skill deveria ser levada. Faz todo sentido. E, gente, estou ferrada, porque eu comecei a trabalhar com carimbo. Então, agora não tem mais jeito. Mas a gente vê realmente, e isso é muito interessante. É difícil. Como administrar, essa população que é tão diferente. Mesmo na nossa empresa, nós temos pessoas muito jovens, são talentos assim natos, mas é muito difícil da gente administrar. Às vezes a gente quer enquadrar eles, colocar numa caixinha, e aí a gente volta e fala, não cabe aí e tal. Imagine para vocês que tem esse desafio, de gerenciar as pessoas de empresas tão grandes, como deve ser difícil. Então, mas eu achei ótimo esse feedback, não sei o que vocês acharam, mas se vocês descobrirem alguma solução ou tiverem algum feedback, eu acho que vai interessar todo mundo. Eu acho que essa discussão acadêmica ela é super importante, e na prática, eu acho que todos nós aqui, dentro da mesa aqui, a gente viveu isso em algum momento das nossas carreiras, Então, o que a gente passa hoje nas nossas empresas, aqui na nossa realidade, no dia a dia, com essas gerações chegando aqui, é muito daquilo que a gente passou também quando a gente chegou no mercado de trabalho. Sei lá, no meu caso foi nos anos 2000, no começo dos anos 2000, finalzinho de 90, eu encontrei um mercado de trabalho que hoje ele não existe mais, Então, no final das contas, tem uma discussão que é importantíssima da gente falar como que a gente lida, mas no final das contas, o mercado ele se adapta, até porque existe uma pressão muito forte, de maioria. E eu acho que isso aconteceu nessa transição de geração, Então existiu a nossa maioria aqui entrando dentro do mercado, e o mercado que era mais quadrado do que hoje, vamos chamar assim, e eu acho que esse movimento ele naturalmente vai acontecer porque é óbvio, nós estamos envelhecendo, o RH
próprio, voltando para o RH, né? É um RH que nasceu como departamento pessoal e esse é o nível de discussão que o RH tem hoje. Então, acho que as organizações elas vão se transformando e a forma com que a gente lida com essa intergeracionalidade também ela se transforma, né? Não, vocês são ótimos porque vocês já foram para a última reflexão, que é exatamente o skill e o que fazer com quem não vai se adequar. É se demitir e pronto? Ou nós temos um trabalho a ser feito? Será que a gente pode começar de novo com a academia para ir para o pessoal? A academia já pensa o que fazer com este dinossauro que não quer se adaptar? Pensa. Eu vou voltar agora, vou trazer um olhar mais macro de novo, Rogério. Eu estou com alguns colegas desenvolvendo um instrumento para tentar medir maturidade de RHs digitais, né? Diferentes níveis aí de aprendizagem, de experimentação ou de consolidação dentro desse cenário que a gente está discutindo aqui. A gente está trabalhando com 3 grandes categorias para que eu tenha um RH maduro para transitar bem, para gerar valor nesse ambiente digitalizado. Em todos os níveis, né? Do mercado digitalizado, de uma nova geração digitalizada, de uma organização digitalizada. E a gente está com 3 grandes categorias, antecedentes, né? Então o que eram algumas características prévias, aí, principalmente pré-pandemia e momento pandemia, e isso é um diferencial para você atingir essa maturidade ou não. A própria gestão digitalizada de recursos humanos, uma segunda categoria, que seria aquilo que a gente de fato quer desenvolver ou está no processo de desenvolvimento, queira ou não, e impactos. E aí aqui é onde entra a sua pergunta, né? Como eu vou lidar com os impactos? Para dar uma visão muito geral, características antecedentes, aquele momento pré-pandemia, o quanto a gente investiu em infraestrutura digitalizada nova e modelos de trabalho novos, como a gente consolidou isso durante a pandemia, como a gente aprendeu e não voltou atrás. Então, empresas que souberam usar essa janela aí da pandemia estão mais bem preparadas para enfrentar o processo de desenvolvimento de um RH digital. Neste momento agora, onde a gente deveria estar desenvolvendo capabilities e viabilizadores de capabilities estratégicos e operacionais. O que é um capability estratégico digital? Investir na infraestrutura mesmo digital. E a gente tem visto muito pouco discussão disso. Basicamente, as empresas têm comprado ferramentas que estão à venda no mercado e não têm feito um movimento mais de longo prazo de pensar estrategicamente qual a nossa infraestrutura digital. Não a nossa ferramenta, mas como que a gente viabiliza esse processo de um ponto de vista mais amplo, né? E nos processos. E aí é onde a maior parte da discussão está acontecendo e há em processos específicos de RH. O que é um ponto importante, mas eu mencionei lá atrás, né, ele deveria vir numa discussão mais sistêmica. E agora eu vou ter consequências, impactos negativos, né, positivos e negativos. Como eu mensuro retorno de tudo isso, eu preciso aprender a fazer isso. A gente ainda não sabe bem também, a academia também não entendeu muito bem ainda, mas eu preciso ser capaz de mensurar a geração de valor e retorno financeiro de tudo isso. Impactos éticos e legais, eu vou ter implicações legais, mas eu vou ter implicações eventualmente que não infringem nenhuma legislação, porque ela ainda sequer existe, mas a gente já percebe que não são tão éticas. Aqui tem uma discussão que também quase ninguém está fazendo, a não ser a discussão de regulamentação, e aí implicações mais amplas, ambientais, sociais e psicológicas, e aí dentro do fator social, obviamente, entra a questão do desemprego, que sempre foi, não sei se essa é a melhor palavra, mas uma externalidade desse processo de mudança digital. Qual é a resposta? Não vou responder o que você tem que fazer ou não, né? Mas essa é uma preocupação que vai levar de volta a qual é a cultura que você quer para a sua empresa. Aqui vai haver uma sinalização muito clara. O que eu vou fazer com as pessoas nesse processo vai ser um agente de mudança cultural aqui. Ainda que eu tenha um discurso de cultura, mas como eu estou gerenciando meu upskilling ou reskilling, o que eu estou fazendo com as pessoas, talvez seja um dos principais fatores para a gente discutir cultura nesse momento. Além disso, tem questões de saúde mental,
tecnoestresse é uma expressão nova que, né, já virou um conceito que a gente sabe que acontece nesse processo todo. Então, tem uma preocupação mais ampla com o fator humano aqui em todos os níveis, e aí o emprego e o desemprego é um deles. Eu não sei se eu apenas enrolei ou se eu dei uma resposta para você, Rogério. É para dizer que a resposta ela é um pouco complicada e que ela não está acontecendo, né? Eu diria que para além da questão do emprego e desemprego, que é sempre uma externalidade, não só porque pessoas vão perder o seu emprego por não desenvolverem as novas skills, mas porque posições vão ter que ser eliminadas. E aqui que eu vou voltar de novo na questão do redesenho de posições e num contexto mais amplo cultural. Posições vão ser redesenhadas e eliminadas. A notícia boa, a gente sabe que é muito mais fácil fazer reskill do que a gente imagina. As pessoas têm uma capacidade muito grande de fazer transição de skills, muito mais do que a gente percebe ou acha que percebe. Mas isso ainda não é muito institucionalizado como uma prática, né? A gente tende a pensar numa carreira estática e eu sigo e... Mas e eu acho que vai ter o problema do desemprego, então posições vão desaparecer, mas novas posições vão ser criadas também, não? Então novas posições vão ser recriadas, talvez não serão ocupadas por algumas pessoas que já estão ali, porque tem essa resistência, mas eu estou de acordo com o Nilson, tipo assim, a gente já passou por tanta transformação, né? A gente já experimentou. Eu me lembro, gente, trabalhei com um cartão perfurado, como eu dizia, eu carimbava coisas, era COBOL, Assembly, Fortran, não sei o quê. Eu reservava computador para usar editor. Então, o mundo mudou, só que é fato, algumas pessoas ficaram para trás, elas não quiseram mudar. Para mim, a maior skill, não sei se eu posso chamar de skill, mas seria fazer as pessoas aprenderem mais sobre gestão da mudança e gerenciarem o próprio estresse delas, a própria resistência delas, para que elas tenham menos estresse e para que elas também se preparem para as coisas novas que estão passando. Talvez eu não queira fazer A, mas quem sabe eu posso fazer B e não ficar à margem, né, da sociedade ou das posições disponíveis. Algo assim, eu acho que vai acontecer também. Eu queria fazer um comentário aqui, e eu coloquei anteriormente, você acabou de reforçar, que é a questão do movimento que já aconteceu, né? Então, assim, e a Fernanda disse sobre não comparar a IA com a Revolução Industrial, né? Mas, puxando um pouquinho, alguns anos atrás, nós tínhamos cursos de datilografia, né? Onde estão os datilógrafos? Alguns conseguiram ir para o universo de computador, né? Outros não, mas o mercado ele se rearranja, né? Uma outra questão aqui é que a gente está num âmbito de discussão de um grupo, né, de trabalho, de escritório, talvez, né? Então, quando a gente fala de mercado, o mercado ele é bem amplo, né? Então, todo mundo precisa desenvolver novas habilidades, né? Todo mundo é algo amplo, né? Porque dentro das nossas empresas aqui, tanto a Natura quanto a Unilever, né, a gente também tem aqui públicos bem diversos, vagas diversas, e nem todas existem esse nível de exigência, né? E um último ponto aqui é a questão do timing, né? Não necessariamente a gente vai ter uma ruptura agora, né? Eu acho que teremos um processo de evolução, acredito eu, e dentro desse processo gradual chegarão novas pessoas naturalmente no mercado, talvez já até mais à frente aqui dessas skills, e outras já naturalmente sairão do mercado, né? Eu acho que é o que você disse, que a gente menospreza a capacidade das pessoas de aprender, isso é bastante relevante, né? E olhando para o caso da Natura, poxa vida, a gente digitalizou a consultora que está lá no meio de uma comunidade no Pará
e hoje ela passa um pedido digital. Quando veio essa ideia de vamos acabar com a revistinha e vamos colocar isso no aplicativo, era boa parte do medo. E agora? Será que vai saber? Sabe, aprende, consegue. As pessoas lidam com isso no dia a dia delas. E também a gente precisa lembrar que não é todo mundo que vai ser um desenvolvedor de IA. A gente pensa aqui nos nossos lugares de quem está montando isso. Óbvio que é uma complexidade que eu não espero de todas as pessoas. São complexidades diferentes de acordo com a função que cada um executa no dia a dia. As funções vão mudar? Sim. Mas elas não acabam. Elas talvez mudam de natureza e a maioria das pessoas vai interagir com a IA do ponto de vista de usuário. Como já interage numa rede social, um aplicativo que usa para fazer uma edição de uma foto ou de qualquer outra coisa. Então, não necessariamente todo mundo tem que virar um expert de IA que vai desenvolver N8N, não sei o quê. Eu não sei fazer isso e eu cuido da área de digitalização. Porque a minha necessidade de atuação é diferente. E aí vai para um outro ponto importante, que existem diferentes talentos. E a gente precisa saber colocar o talento na sua potencialidade. Então, até mesmo no meu próprio time, tem perfis diferentes de pessoas. E eu, de acordo com o projeto que eu estou tocando, é uma pessoa ou outra. Não é porque um é mais capaz que o outro, é porque esse exige o talento específico desse ou daquele. E como corporação, acho que um último ponto que nós temos feito como Natura, a gente tem criado oportunidades. Então, estamos trazendo treinamento, estamos trazendo desafio, estamos trazendo espaço para errar, estamos trazendo laboratório, estamos trazendo startup. A gente está criando condições para que as pessoas aprendam. E aí a gente começa a redefinir essa força de trabalho e quem se encaixa em cada lugar. Mas eu não vejo de um ponto de vista tão negativo, vão acabar os empregos, a IA vai fazer tudo. Mesmo porque a IA não deveria tomar todas as decisões, ela deveria te trazer inputs para a tomada de decisão. Ainda existe um fator humano que, pelo menos nós, como Natura, queremos manter nos nossos processos, nas nossas relações e no dia a dia. Eu acho que a gente está aprendendo muito e isso me veio à cabeça Lembra quando teve a realidade aumentada? Saiu todo mundo que nem louco, o pessoal usando óculos, ia na fábrica e tal. Algumas coisas vão funcionar, outras não. Nós estamos experimentando. Essa é a oportunidade, como eu falei, né? Eu falei que a gente está no elo perdido, você falou muito mais bonito, mas é isso aí. Então, queria agradecer a vocês. Acho que nós estamos agora, o papo estava bom, fomos longe, queria fazer uma conclusão, queria uma reflexão de cada um rápida. Tivemos uma troca maravilhosa aqui. O que fazer? Vocês vão chegar na empresa de vocês, o Edvalter vai chegar para os alunos. O que vai acontecer? O que a gente pode falar para as pessoas das trocas daqui? Quais as perspectivas que a gente tem para a próxima semana, para o próximo semestre, para os próximos anos? O que vocês acham? Qual é a conclusão que a gente tira daqui? Ricardo, vamos conversar com você? Acho que a primeira coisa é que não existe nenhuma bola de neve gigante que está aqui batendo na porta e vai destruir tudo amanhã. Acho que começa por aí. Essa visão talvez mais pessimista, eu compartilho muito do que a Fê estava trazendo aqui, de que o prognóstico que eu vejo e muito do que eu acompanho no dia a dia é sim um apoio, uma facilidade para o nosso dia de trabalho. Agora, o que é fundamental? Que é o que a gente chama de learning agility, curiosidade, é esse apetite. Como eu aprendo mais, como eu conheço, como eu faço as coisas de uma forma diferente. Eu acho que isso, independente de mercado ou não, a gente não vai conseguir fugir. Antes era o Google, agora a gente está usando cada vez mais TikTok, as novas gerações, como ferramenta de pesquisa. Então as coisas elas vão mudando e vão tendo updates, melhorias e mudanças. Mudança ela vai estar sempre presente no nosso dia a dia. E isso a gente tem que aprender a lidar. Então antes era o mundo VUCA, agora o mundo Bird. Então vai mudando e dentro dessa história eu acho que cabe a nós também entender, e essa parte de autoconhecimento eu vejo como fundamental, de onde, com esse mundo mudando, a gente quer se posicionar e onde a gente quer viver e nos posicionar. Das trocas aqui, eu não sei se eu fico tranquila ou preocupada de que tá tudo bem. Acho que se tem que levar um recado não, todo mundo não tem certeza absoluta do que está fazendo. Todo mundo não tem todas as respostas e é só a gente que está para trás. E a gente não está para trás, né? Acho que não só para nós, como para todas as empresas,
cada um conhece seus desafios, cada um conhece as dificuldades que precisa transpor. Então, a resposta do caminho da Unilever não vai ser a mesma da Natura, não vai ser a mesma da MS e que não vai ser a mesma de um estudo acadêmico. Porque depende do desafio que a sua empresa, ou que você, no pessoal, que seja, precisa transpor. Então, acho que reforço sempre o convite à curiosidade, né, dentro de casa. A gente só não pode achar que não precisa fazer nada, que acho que é algo que todos concordamos. Precisamos fazer algo. A velocidade e o quê não é uma resposta única. E cada vez que eu converso com colegas, e aqui acho que não foi diferente, eu chego a essa mesma conclusão de que está todo mundo aprendendo, a gente precisa estar aberto a isso e entender o caminho que faz sentido para a gente. Nilson? Bom, agora ficou pouco para mim, né? Também saio com essa reflexão de que a gente tem que estar atento, né, ao que está acontecendo no mercado. Acho que o aprendizado é super importante, né? A gente tem que testar, a gente tem que buscar caminhos para desenvolver soluções inovadoras nas nossas empresas. Mas no final das contas a gente não tem certeza do que é sucesso, né? De onde a gente vai chegar. E a gente só vai conseguir saber a partir do momento que a gente ousar e testar e ter esse perfil arrojado de provocar o processo, de provocar o sistema, mas sem certeza daquilo que vem, de resultado, de ROI, enfim, né? E de produto. É difícil essa tarefa, né? Eu acho que eu vou deixar assim um pedido, né, para vocês que estão decidindo sobre a vida das pessoas, né? Em grande medida a responsabilidade de vocês é essa, eu digo vocês, né? Qualquer um que ocupe uma posição de gestor numa empresa, né? Em grande medida o papel de você decidir sobre a vida dos outros, com impacto para a vida dos outros, mas também de reimaginar a forma como a gente faz as coisas. Quando eu usei a expressão janela de oportunidade, essa é uma expressão acadêmica, né? Mas ela quer dizer exatamente isso. A gente já sabe que não existe, isso parece algo abstrato, mas não existe algo como a tecnologia por si só. A tecnologia foi intencionalmente desenhada para ser o que ela é. Alguém chegou e disse, eu quero construir uma tecnologia que seja assim, inteligência artificial, e que tenha esse efeito na vida das pessoas, né? Ela não caiu aqui numa nave espacial para gente. Gente poderosa colocou dinheiro para construir isso, visando algumas mudanças. Isso envolve responsabilidade sobre o impacto que isso vai causar sobre a vida das pessoas, mas envolve também esse processo super interessante que é de reimaginar num âmbito mais amplo como a gente trabalha, vive, organiza, se locomove, gera valor. Eu diria que para meu takeaway acadêmico para vocês decisores é esse. Quais são os processos de reimaginar as estruturas, as rotinas dentro das quais a gente vive, sem voltar para uma mentalidade anterior, que não deu certo. Acho que, né, dá para a gente combinar que a coisa não está muito interessante até aqui. E de como isso vai ser utilizado em tomadas de decisão importantes com impacto para a vida das pessoas. É óbvio que gerar valor é importante, ter retorno é importante, mas em última instância você tem pessoas, né, coletivos ali que vão sofrer as externalidades disso que a gente vai fazer com essas tecnologias. Isso requer uma certa responsabilidade e accountability. Simone, conclui para a gente, por favor. Bom, eu acho que nós, como consultoria, bom, por mim eu posso dizer, eu quero mais. Eu queria ouvir mais, saber mais e compartilhar mais. Então, nós estamos aqui com a nossa equipe e se alguém quiser compartilhar, se alguém precisar de alguma informação, agora nós estamos conectados, né, nessa network. Eu acho que é basicamente isso. Agradeço a vocês pela participação, foi muito interessante e espero que seja um primeiro encontro de muitos. Tá? Obrigada. Agradeço Obrigada, a Ricardo, obrigada. Fernanda, Nilson, Walter, Simone e você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado. E se você tiver alguma ideia, algum contraponto, quiser colocar sua opinião, põe aqui embaixo nos comentários ou escreve no nosso site ou no LinkedIn, nós vamos ter o maior prazer de atender você. Tá bom? Muito obrigado, obrigado a todos. Até a próxima.